Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao 8º ciclo de debates em antiguidade, diferentes olhares sobre a antiguidade oriental, né? Nós aqui do grupo SEMAC, Cultura Material, Antiguidade e Cotidiano, a gente está se reunindo mais uma vez para promover esse ciclo de debates. Dessa vez a gente traz como temática a Antiguidade Oriental, o trabalho, né, da Kátia. Então hoje, para inaugurar esse ciclo, a gente vai receber a Kátia Maria Paim Poser, né? A Kátia, ela é bacharel, licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela obteve o diploma de Etudes Approfondis en Histoire et Civilisation de l'Antiquité, que é diploma de estudos aprofundados em História e Civilização da Antiguidade, pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Fez doutorado em História na mesma universidade. Fez pós-doutorado na Universidade de Paris X, Nanterre. Atualmente ela é professora de História da Arte, do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com prazer enorme que eu recebo a Kátia aqui e então, passo as palavras para a Kátia. Boa noite a todos, a todas. Eu queria começar agradecendo muito, é uma honra muito grande, não é, participar desse evento que a Marina está organizando. Eu fiquei muito feliz, porque fazia alguns anos que nós não tínhamos contato, né, Marina? A gente conviveu muito junto da SBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, durante muitos anos. Nós éramos assíduas frequentadoras, não é, Marina, dos congressos. E depois passou um tempo que a gente não se encontrou mais, então eu fiquei super feliz quando a Marina escreveu, dizendo que estava querendo, que estava organizando esse evento e me convidou para participar. Então eu queria agradecer muito, muito. A Marina também é uma amiga querida, mora no meu coração. E agradecer a presença de todos, não é? Então, eu vou compartilhar aqui um PowerPoint. Tá, gente? Então, a proposta é essa, falar sobre corpo e gênero na arte mesopotâmica. Mas antes de entrar efetivamente no tema, como a Marina mencionou aqui, eu queria então fazer um espaço propaganda aqui, Marina, convidar, não é, todos interessados em visitar o site do nosso laboratório, então o LEAL, que tem como símbolo, não é, os leões da porta de Ishtar de Babilônia. Então só fiz um print da tela como está hoje. Então a gente tem a equipe, a gente tem publicações, a gente tem esses parceiros, não é, que o laboratório busca dialogar com vários outros laboratórios da área de antiga, não necessariamente só estudos orientais, mas também da antiguidade como um todo, pessoal da letras, da literatura, da filosofia, né? Nesses links de interesse também vocês vão encontrar links para sites e universidades e centros de pesquisa no Brasil e no exterior, não é? E as notícias a gente tenta publicar o que está acontecendo, enfim, não é assim tudo up to date, não é? Mas um pouquinho então do nosso trabalho, né? Então, o laboratório como a Marina já mencionou ali, ele está conectado, né, inserido dentro do programa de pós-graduação em História e do bacharelado em História da Arte aqui da URGS. Então, o nosso foco é a pesquisa na antiga Mesopotâmia, né, mas a gente também faz uma relação, estabelece um diálogo com outras civilizações, se propõe a essa reflexão crítica e, na medida do possível, a gente tenta, então, discutir questões contemporâneas, né, com um novo olhar sobre o passado. Então, esse tema, por exemplo, que eu trago hoje, não é, de refletir sobre
a questão de gênero, nós vamos ver mais especificamente a figura feminina, né, representações do feminino. A ideia, então, é difundir as pesquisas, estimular, não é, a publicação e a formação de novos pesquisadores, como a própria Marina já mencionou. Então, essa, digamos, minha palestra de hoje, ela se insere, ou ela é um resultado parcial, podemos dizer, de um projeto de pesquisa que eu venho realizando em colaboração, então, com toda a equipe. Nós somos vários, não é? Na verdade, docente sou eu apenas, né? Mas, como eu tinha dito ali no iniciozinho, nós não somos nada sem os estudantes. Então, lá vocês vão ter, olhando lá, tem a equipe toda, né? Alunos desde do doutorado até a iniciação científica, que são super animados. Então, esse projeto, né, que é Arte, História e Cultura Material, um estudo dos selos cilindros mesopotâmicos, então tem por objetivo principal investigar a iconografia dos selos, posto que nós fizemos uma seleção de textos iconográficos, textos que contenham imagens, e alguns deles também têm inscrições cuneiformes. Então, a gente também trabalha com essa questão do deciframento destas inscrições. Mas os selos, eu já vou mostrar algumas imagens, enfim, falar um pouquinho dos selos. Eles contêm, digamos, um leque iconográfico gigantesco. Então, para fins do projeto, nós fizemos um recorte. Então, o que nos interessa aqui são as figuras antropomorfas, as geométricas, na verdade, agora nessa etapa nem estou trabalhando. Os animais, a gente tem toda uma fauna real e imaginária muito rica, muito interessante. As divindades, que estão em todos os lugares, não é? A representação feminina, então, que vai ser um dos focos da palestra de hoje, e identificando, então, os símbolos e os atributos, e também existem referências a temas literários nessas imagens. Então, quando isso é possível, a gente faz essa identificação. Uhum. Enfim, então a ideia é realizar esse inventário de temas, não é, da glíptica, fazer essa identificação, essa conexão com textos literários, é, e as imagens presentes nos selos, decifrar, enfim, as inscrições, identificar essa simbologia toda da arte da glíptica, não é? Constitui, então, com isso, um corpus documental iconográfico para o estudo da arte da Mesopotâmia Antiga e disponibilizar essa iconoteca no site do laboratório. Então, ao final do projeto, que isso ainda a gente deve ter mais uns 2 anos pela frente, vai ser feito. Então, bem sucintamente, e aí então vocês também depois podem ficar, né, já pensando em questões na hora das perguntas lá, que eu posso talvez desenvolver um pouco mais. Mas uma palavrinha, então, sobre a metodologia empregada, não é? Nós nos baseamos nos estudos de iconografia e iconologia do Erwin Panofsky, que foi um historiador da arte alemão, e que ele, digamos, concebeu um método de análise das imagens, onde ele propõe essa divisão em 3 etapas, não é? Então, o primeiro momento seria essa descrição pré-iconográfica, que ele chama, onde se faz a enumeração dos motivos artísticos para cada um dos temas, então, identificados. O segundo momento é a análise iconográfica, onde nós vamos identificar as imagens, as histórias e as alegorias que elas contêm.
para, numa terceira etapa, realizar a interpretação iconológica, que é, então, a interpretação simbólica das imagens. Então, é claro que ele propõe, não é, essas 3 etapas, mas não, quando a gente analisa os selos, a gente não faz uma etapa necessariamente depois da outra, né? A gente articula esses 3 eixos, digamos assim. Então, as fontes, vocês podem se perguntar, né? Como é que eu faço? Adoro trabalhar com imagem, como eu faço para pesquisar, então, onde tenho acesso a essas imagens? Eu listei aqui só algumas, né? Nós temos muito mais, mas então tem a maioria dessas fontes, elas estão em catálogos. Os museus, os centros de pesquisa que possuem esse acervo têm, por regra, né, publicarem catálogos, ou mesmo quando da realização de exposições temporárias, né, fazem aqueles livros de arte bonito que a gente gosta, enormes, pesados e caros, né? Então, eu dei alguns exemplos aqui, que tem coisas mais antigas, por exemplo, lá de 1977, esse é o clássico do Pierre Amier, né, a arte antiga do Oriente Médio, até catálogos mais recentes, como esse de 2016, da Edith Porada e da Dominique Colomb. Então, aqui, por exemplo, eu estou colocando como catálogos impressos, não é? Mas nós, por exemplo, temos acesso ao PDF desses catálogos, tá? Então, hoje, com a internet e com essa política, acho que é bem importante a gente frisar isso, é uma política clara, deliberada das instituições de ensino e pesquisa, sobretudo do exterior, de digitalizar e tornar público esse material, né? Que eu penso que nós, no Brasil, ainda temos muito caminho pela frente, né? As instituições museológicas brasileiras para fazer isso. Mas isso é fundamental, é o que garante, digamos, o acesso, a democratização do acesso às fontes para que a gente possa fazer a pesquisa, né? Então, aqui é também título de exemplo, né, são muito mais os museus, principais museus que possuem acervo relacionado, então, com a Mesopotâmia, que é o nosso foco, o Museu do Louvre, esse CESPOA é um site na França, que é simplesmente espetacular. Eu boto 5 estrelinhas aqui nesse site, recomendo. Bom, vocês vão estar com, depois o material vai ficar gravado, não é? Vocês vão ter acesso a isso. Eles têm uma política de digitalizar em alta definição as imagens, então isso aqui é realmente genial. O Museu Britânico, o Metropolitan de Nova York, o Border Asiatisch, que está dentro do complexo de museus do Pérgamo, em Berlim, enfim. Então, a gente tem acesso, acho que o primeiro dado assim, que eu penso que é importante ressaltar, é possível fazer pesquisa em antiguidade oriental no Brasil, sim, do Oiapoque ao Chuí, não é? Por conta dessa facilidade ou desse acesso que nós temos graças à internet. Né? Então, essa situação, sei lá, 20 anos não era assim. Né? A gente tinha que trabalhar com os livros, escrevia, né? Demorava meses para chegar um xerox de uma biblioteca de algum lugar. Hoje o mundo que se vive é outro, e nesse sentido é muito melhor. Né?
Então, aqui um exemplo, até não é digamos, esteticamente, um exemplo muito bonito, mas vocês têm aqui à direita para vocês, né, da imagem, acho que se eu aponto o mouse, vocês veem a minha flechinha, né? Aqui nós temos, então, à direita, o selo cilindro. E à esquerda, a gente tem um pedacinho de argila com o resultado do desenrolar do selo. Então, como o nome diz, selo cilindro, são objetos cilíndricos, né, que foram gravados. Acredita-se que é talvez a primeira forma de relevo conhecido da humanidade são esses selos. Eu já vou falar em dimensões para vocês, são objetos bem pequenos. Então, esses artistas esculpiam essas imagens aqui, e quando, então, posto que isso é cilíndrico, tu desenrola ele, passa ele, rola ele num pedacinho de argila mole, tu vai ter esse resultado aqui, que é o que aparece na esquerda da tela. Então, a gente vai ter esse selo, por exemplo, ele só tem imagem. Nós vemos, por exemplo, essa figura masculina, ela está repetida porque é essa ideia, o selo tu pode criar um friso infinito com essa imagem, né? Tu vai rolando, rolando. A argila mole, né, era o grande suporte da escrita na antiga Mesopotâmia, né? O Jean Bottero, aquele grande assiriólogo francês já falecido, né, há muitos anos, o Jean Bottero, numa das obras dele, ele dizia: os mesopotâmicos fizeram tudo com argila, até o homem. Não? Que a gente tem o mito de criação do homem, ele foi feito a partir da argila, porque era a grande matéria-prima, mais comum. Então, eles constituíram esses tabletes em argila, né, e apunham o selo. Então, vou ir falando mais adiante, espera aí. Ok, até aqui, gente? Então, um exemplo também, pensando nessa questão metodológica, como a gente trabalha. Então, assim, nós temos o selo, identificamos, é um selo, enfim, não cheguei a descrevê-lo aqui. Nós temos uma divindade secundária. Depois eu vou, por enquanto, vocês vão ter que acreditar em mim. Depois, aos pouquinhos, vocês vão também vendo como a gente pode proceder essa leitura, fazer essa interpretação. Mas aqui, quando eu estou marcando, é uma divindade feminina secundária, ela tem um vestido longo, cheio de franjas, está com as mãos postas diante de si, ela tem uma coroa de chifres, não é? Diante dela, a gente vê uma figura masculina com barba, com um boné, uma touquinha, que é um atributo da realeza. Então, provavelmente, essa figura aqui é um rei, né? Por conta também da vestimenta, ele carrega talvez uma espada ou um cetro aqui na mão. Então, essa tiara de chifres aqui, que ela possui, é um atributo de divindade. Então, eu posso identificar, enfim, não só pela imagem, né, mas pela conexão toda que se tem com textos e obras literárias, que é uma deusa secundária, ela está diante do rei, e ambos estão diante de uma figura feminina nua, em posição frontal, né, que pode estar representando uma divindade, talvez a deusa Ishtar. Em cima nós temos aqui uma meia-lua, e em cima da meia-lua um disco solar, talvez no próprio selo aqui está mais legível, né? São mais duas divindades aqui, o deus Lua, é o deus Nana, e o deus solar, o deus Utu. Eu estou falando dos nomes sumérios,
Em acádico, o sol é Shamash, e a lua é Sim, a lua é uma divindade masculina, né? Então, participando dessa cena aqui. Então, a gente elabora para cada selo uma ficha, e nós construímos essa ficha, né? Um dos resultados, digamos, né, do nosso esforço de pesquisa aqui, onde a gente tem, então, nessa parte superior aqui, pintada em rosa, uma série de elementos museográficos, se quiserem, não é? O título, esse aqui, por exemplo, não tem o fundo, é um fundo de divindades, fundos relacionados, ó, astro mulher, para depois, se a gente quiser fazer buscas, não é, por temas, a datação, quando nós temos do objeto, dimensões, técnica, nem sempre isso é possível, isso nos é dado pelos catálogos. A proveniência, também, às vezes, a proveniência é muito ampla, ó, Mesopotâmia, Antiga Babilônia, porque isso provavelmente não veio de uma escavação arqueológica regular, foi comprado em algum mercado de antiguidades, enfim. Então, se consegue, pela própria imagem, identificar a localidade e o período histórico, mas não mais do que isso. Aqui diz, então, a coleção de origem, né? Que é Martin e Sara Cherkassky, que é um dos catálogos que nós temos. E aí, então, se faz a descrição formal das imagens. Então, aquela ideia que eu tinha apresentado lá da metodologia do Pasnovsky, né? A primeira coisa, quando a gente tem uma imagem, a gente tem que olhar para ela. E depois a gente descreve, tenta descrever com minúcia, né? Então, conjunto de 3 figuras antropomórficas em pé, à esquerda da imagem, voltada para a direita, a figura vestindo uma tiara cornos e um manto de babados. Então, assim vai, se procede a descrição, porque quando a gente descreve, isso também ajuda a entender o que está acontecendo ali naquela imagem, não é? E aí, então, teria, digamos, esse segundo e terceiro momentos que costumam estar associados dessa descrição iconográfica, né? Onde aqui a gente já vai fazer conexão com a bibliografia, né? Então, na descrição de Pittman, então tem uma autora, uma deusa suplicante, que é normalmente a figura de uma intercessora, confronta o homem com a massa, que é o nome daquela arma que ele segura, né? Entre eles, uma deusa nua aparece em posição frontal, abaixo de um disco solar. Nanana. Depois, segundo o Black, aí a gente vai dizer, ó, o símbolo da lua crescente está associado a um disco solar, o deus Sim, o deus Nana, o que eu tinha mencionado lá no início, né? Então, a gente tenta compreender qual seria a simbologia, então, dessa imagem, né? Então, a deusa suplicante é a lama, divindade feminina, de figura humana, que normalmente, enfim, fala das suas vestimentas, e isso é bem importante, a indumentária das figuras, elas ajudam a identificar quem é. Muitas vezes é só o que temos, né? Enfim, então, se entende aqui, não é, que é a figura, então, de um adorador que está sendo levado pela deusa diante de uma divindade maior, né? E aí a gente dá as fontes, as referências que nós usamos para fazer essa interpretação. Então, só para dar um exemplo, acho que é bem importante, acho que é legal isso da gente partilhar também esses caminhos da pesquisa, né? E não só o resultado final, assim. Então,
Então, aqui a gente tem uma imagem de um mapa que tem, então, por centro o que se, digamos, convencionou chamar, né, antigo Oriente Próximo. Tem uma longa história, né, essa terminologia, né, mas que eu nem vou tratar muito, mas, enfim, os primeiros estudiosos dessas civilizações eram arqueólogos e historiadores europeus, né? Então, o centro do mundo para eles era a Europa. Então, tudo que estava a leste para eles era o Oriente. O Oriente distante está fora do nosso mapa, é em Índia, China, Japão, né? E o que estava mais perto da Europa, então, eles convencionaram chamar de Oriente Próximo. Né? Depois, mais adiante, mudaram a terminologia e passaram a chamar de Oriente Médio. Ainda hoje se usa essa expressão, né, do Oriente Médio. Mas, então, só para a gente entender, Oriente do quê, né, próximo da onde? Então, tem que ver com esses primeiros, digamos, descobridores e estudiosos dessa civilização, dentro da lógica colonialista do mundo da época, século XVIII, XIX, né? Mas então aqui esse mapa tem marcados, né, as principais civilizações, o Egito aqui, vocês vão ter belíssimas palestras sobre o Egito nesse ciclo, e a região da Mesopotâmia com seus dois rios, né, o Eufrates e o Tigre, e aí nós temos aqui pontilhado, né, alguns sítios arqueológicos importantes. Aqui nós temos o Golfo Pérsico, essa região toda montanhosa aqui, que são os Montes Agros, né, que é mais ou menos uma divisa natural entre o que era a antiga Mesopotâmia e o Elam, o que veio ser a Pérsia mais tarde, hoje é o Irã, né? Então, nós vamos aproximar um pouquinho, porque eu só quero chamar atenção para vocês do nome de alguns sítios arqueológicos, que depois nós vamos ver alguns objetos que vieram dessa região. Então, essa região mais ao sul aqui, né, como Ur-Larsa, Uruk, uma, se não das primeiras cidades, né? Babilônia, então, ela se encontra mais no centro da Mesopotâmia, tá vendo? Ela está próxima da região onde os dois rios estão mais próximos, né? E depois ao norte, aqui nós temos Ashur, Nínive, Dur-Sharruquim, que foram grandes capitais do Império Assírio, né? Que é um outro momento da pesquisa. Isso eu acho que eu não cheguei a mencionar, mas acho que já vai aparecer aqui, ó. Uma breve cronologia da Mesopotâmia, né, com os diferentes períodos, e aí eu marquei em amarelo aqui os dois períodos que particularmente nós nos interessamos, nós fizemos esse recorte na pesquisa, porque nós temos selos cilíndricos para todas as épocas, mas é simplesmente impossível tu dar conta da totalidade, não é? Então, nós fizemos esse recorte de trabalhar com o período paleobabilônico e período assírio, né? Na região da Babilônia e na região da Assíria. Então, agora chegamos num belo selo cilindro. Tá bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Sim? Tudo ótimo, Kátia. Então, esse selo cilindro, eu gosto muito desse selo. Olha, já comecei mal, tá vendo? Não botei a dimensão, acho que eu não tenho a dimensão desse selo. Mas tem outros selos que sim. Tem selos que são cerca, assim, ó, de 3 centímetros. Ui. Apertei numa coisa aqui, começou a abrir o Word, desculpa.
Então, aqui, à esquerda da imagem, vocês têm, nessa pedra negra aqui, o diorito negro, o selo cilindro, tá? E à direita da imagem, aqui nessa cor marrom, essa cor de argila, é um pedacinho da argila com o resultado, então, quando a gente... O verbo em acádico, tá, é desenrolar o selo, né? Onde tu passa, então, isso como um rolinho, num pedaço de argila mole. Então, para chamar a atenção de vocês, ó, ele é de Uruk, a gente viu Uruk ali no mapa, lá no sul mesopotâmico, do período arcaico, 3.300 antes da Era Comum. Então, é dos períodos mais antigos. Então, vocês estão vendo, é um selo somente iconográfico, ele só tem uma imagem, ele ainda não tem escrita. A escrita estava sendo pensada, forjada aqui nos primórdios. Então, o que a gente observa? Que essa prática de selo, cilindros de selar, ela é anterior à escrita. Isso é bem interessante, né? Para a gente pensar um pouco as funções desse selo, né? Então, vou me deter assim, só um minutinho aqui. Então, esses selos, eles foram utilizados para, digamos, assinar documentos. Nós vamos ver exemplos ali. Depois, quando a gente tem efetivamente, né, o processo da escrita já bem implantado, como as pessoas assinavam os documentos. Hoje tu faz, sei lá, um contrato de compra e venda, né, de uma ovelha, tu vai lá e tu assina. Como eles faziam a assinatura? Apondo o selo. O selo também poderia ter um caráter como de amuleto protetor. Nós vamos ver uma imagem ali que eles podiam levar ele pendurado no pescoço, como um colar, assim. Os selos, eles também poderiam servir como oferendas votivas ou mesmo funerárias. Então, tem muitos selos que foram criados por isso. Era um símbolo de poder, de autoridade e de status social, uma vez que nem todas as pessoas poderiam pagar um artista para conceber um selo para si. Então, aqui tem uma questão bem interessante. A imagem de um selo era um objeto único. Não existia um selo que era igual ao outro. Né? Porque os selos eram encomendas pessoais, em geral, de pessoas de uma classe social, digamos, mais abastada. Bom, a realeza tinha os selos, né? Os reis tinham, os altos secretários, depois pessoas mais abastadas, homens de negócio, mercadores, enfim, toda a categoria de sacerdotes e sacerdotisas, né? Então, o selo ele teve um uso muito disseminado, é bem interessante a gente observar isso. Então, assim, os selos, eles viajaram, eles circulavam, era um bem que circulava na Antiguidade Oriental. Então, nós vamos perceber a influência de temas iconográficos em diferentes momentos e diferentes espaços geográficos desse Oriente Antigo, digamos assim, tá? Ou mesmo até o Ocidente, tem vários exemplos de temas iconográficos que depois também foram encontrados na Grécia, né? Mas então, esse selo aqui, nós temos essa figura que eu botei aqui, ó, serpente, dragão, leopardo, é uma mistura dos três, né? Deixa eu ver, não, aqui.
Então, são como se fossem serpentes aqui, mas esses animais imaginários, aí nós voltamos lá para o tema, né, dos animais imaginários, com esses pescoços, longos pescoços entrelaçados, tá? E aí eu trago para vocês essa mesma figura, esse mesmo animal, ó, presente na paleta de Narmer. A paleta de Narmer é um documento, não é, da primeira grandeza para o Egito Antigo. E aí, enfim, se vocês me permitirem, eu quero que a gente... Então, aqui nessa imagem, ó, nós temos as duas faces da paleta. E numa delas nós vemos esse mesmo animal. Tá? Então, por volta de 13.300 tem esse selo mesopotâmico, né, que hoje está no Museu do Louvre. A paleta é cerca de 200 anos mais recente, né, mais tarde. E aí nós temos essa mesma figura. Então, se vocês permitirem, eu queria fazer uma, que a gente chama, né, uma leitura de imagem aqui, dessa paleta. Aqui o desenho, que às vezes pode ficar mais claro no desenho, mas enfim. A paleta, ela é considerada, não é, o documento mais antigo que evidencia a unificação do Egito, né? Então, por conta de que numa das faces aparece o faraó portando a coroa branca, que é essa coroa aqui, que é uma representação do Alto Egito, e na outra face o faraó com a coroa vermelha do Baixo Egito. Então, no mesmo documento, o faraó portando as duas coroas, uma de cada vez, ainda não foram unificadas, né? Mas eu queria, então, vamos olhar um pouquinho, então, essa face aqui, né? Acho que é interessante a gente fazer, digamos, essa leitura de um documento que é egípcio, que não é selo, mas para a gente ver como essas civilizações dialogavam, trocaram, não é? E se influenciaram mutuamente. Então, na primeira linha, digamos, nós temos aqui as duas cabeças da vaca, da Hathor, não é? E o nome do faraó aqui inscrito entre essas duas divindades. Aí, esse plano, a figura central, aqui, nós temos o faraó, então, com a coroa do Alto Egito, ele está segurando uma arma, uma massa. É aquela mesma arma que a gente viu lá naquele primeiro selo, né? É uma arma ritualística, isso é importante frisar. Normalmente tu não saía lutando, não é, e matando inimigos com uma massa. Ela era era uma arma, sim, mas tinha esse caráter ritualístico. Então, nós temos aqui a figura do faraó imponente, empunhando a massa, segurando aqui o inimigo que está submetido, vocês estão vendo, ele está ajoelhado. Aqui uma questão que é bem importante e que vale para todo o Oriente Próximo, que é a nudez. Esse homem está praticamente nu. Figuras de homens nus, em geral, elas demonstram fraqueza. Os inimigos são retratados nus. E é completamente, então, uma figura masculina nua do simbolismo de uma figura feminina nua. A nudez feminina e masculina não significava a mesma coisa para eles. Tá? Então, queria chamar a atenção disso, né? Aqui nós temos o carregador de sandálias, eu não sei o quanto a imagem está legível para vocês, mas dá para ver bem as sandalinhas. Aí tem o desenho de uma flor aqui em cima, né, que não se sabe, talvez estivesse associado ao nome
desse portador de sandálias, né? Aqui, então, nós temos, acima do inimigo, né, o falcão, representando Horus, né? E o falcão está meio que pousado em cima de flores de papiro, que as flores de papiro eram uma simbologia do Baixo Egito. Então, nessa face aqui, a gente já tem menção aos dois, né? A coroa branca do Alto Egito e as flores de papiro do Baixo Egito, né? E o falcão segura, então, uma corda que parece que sai da boca dessa figura também representando o inimigo. Vocês podem ver que fenotipicamente, eles têm muita semelhança, e isso é proposital, é para identificar, ó, esse aqui é o inimigo. Então, talvez, né, uma interpretação possível que Horus está tirando a vida, né, porque a corda sai da boca, né, então a ideia do sopro da vida, né, que ele está tirando do inimigo. E na linha bem inferior, ó, nós temos de novo dois inimigos que provavelmente estão mortos, os corpos jazem, estão nus, então, ó, novamente a figura do inimigo fragilizado ou mesmo morto nu. E aqui duas referências, uma espécie de uma citadela, não é? E aqui um laço, talvez fazendo referência às cidades que foram conquistadas, né? Então, só para a gente voltar, então, para a face completa da estela. Sim, eu tenho uma colinha aqui que eu vou falar para vocês. Então, algumas interpretações, né, falam de que teria ocorrido uma batalha nos pântanos do Baixo Egito, onde, então, cada flor de papiro representaria 1000 soldados. Então, nós teríamos aqui 6.000 soldados que teriam sido derrotados. Talvez essa fosse a simbologia dessa imagem, né? Então, a outra face, onde nós temos aqui o faraó portando a coroa vermelha do Baixo Egito. Então, a primeira linha é semelhante, com a deusa Hathor e o nome do faraó entre elas. Aqui, então. Aqui, então, nós temos o rei, o faraó, com a coroa do Baixo Egito, o portador de sandálias com a roseta, então aparentemente é a mesma pessoa, não é? Diante dele nós temos isso, aqui talvez vocês tenham que acreditar em mim, não dê para ver, né? Mas é um sacerdote com uma roupa de leopardo, porque existem várias outras representações, eles usavam essas peles de animais. Na Mesopotâmia também nós temos a pele do leão, que eles colocavam tipo uma capa, não é? E aí 4 figurinhas carregando 4 diferentes estandartes, representando 4 nomes, né? Talvez significando, então, a vitória sobre os inimigos. Aqui quero chamar a atenção de vocês, nessa parte bem à direita da imagem, nós temos corpos decapitados. Estão vendo uma série de figurinhas humanas, aqui também nuas, sem cabeça. Onde que está a cabeça deles? No meio das pernas, cada um com a sua, para identificar. E isso é, então, uma clara alusão, não é, a uma conquista militar e de forma brutal, não é? Mas, de novo, serve para desmistificar que não eram só os assírios que decapitavam, que eram os malvados da história, né? Pode ser mesmo um discurso ideológico de propaganda, não é? De aterrorizar o inimigo. Que mais? Sim, aqui a gente vê
um barco acima, enfim. Vamos passar adiante. Aqui, então, sim, chegamos nessa cena central, onde tem essa quimera, não é? Que os egípcios chamavam de serpopardo, essa mistura entre leopardo e serpente, né? Onde eles estão, então, os pescoços entrelaçados, e aí nós temos, né, uma espécie de uma pessoa de cada lado aqui, segurando uma corda, no sentido de dominar, né, esses animais. Então, retomando, olha, é a mesma, a gente tem o mesmo motivo iconográfico mesopotâmico que foi parar no Egito, né? E aqui, então, a linha bem inferior dessa face, de novo, ó, um inimigo, aqui nós temos um touro, né, pisoteando um inimigo, um touro, então, ele está com a cabeça baixa, mostrando que ele destruiu as muralhas de uma cidade. Isso aqui a gente pode fazer uma associação com trechos da própria epopeia do Gilgamesh, do touro alado que vem e que destrói, não é, parte da muralha de Uruk, como não, o touro enviado pela deusa Ishtar para se vingar do Gilgamesh e do seu amigo. Desculpa, só para voltar aqui para aquela imagem onde nós temos aqui os dois. Então, assim, tudo isso não é porque eu queria fazer a conexão, e uma coisa que eu acho sensacional, essa estela, ela é tudo isso, mas sabe para que servia vocês estão vendo, esse círculo central aqui? Era um lugar onde se moía o kohl, a maquiagem, usado para tipo delineador, sabe? Se encontrou vestígio disso. Então, isso, na verdade, era um objeto de toilette, que podia ser feminino ou masculino, porque os homens também se maquiavam no Egito, né? Mas eu acho essa ideia aqui muito interessante. Então, gente, é uma HQ de 3.000 anos, alguém está dizendo. Então, enfim, feito o parêntese ali do Egito, porque sempre que eu mostro aquele selo, eu sempre lembro da paleta de Narme, e eu resolvi, então, trazer a paleta hoje. Então, aqui, eu não vou, talvez, descrever com tanta minúcia, não é? Mais outros exemplos de selos, esse com outro tema super importante para os mesopotâmicos, que era a árvore da vida, né? Essa ideia de que a árvore com flores e frutos que alimentaria os homens, a ideia da conexão, não é, da terra, do vigor, da fertilidade da terra com os homens e o ar. Então, aqui nós temos à direita, vocês têm o selo, e vocês estão vendo que tem um carneirinho em cima do selo. Esse carneirinho aqui, ele tem só uma função botem aspas nisso, uma função decorativa. Porque o selo, quando tu desenrola, é essa parte aqui, a cilíndrica, não é? Que é esse resultado aqui. Olha, gente, que maravilha que é esse selo, né? Eles são dessa época de Uruk, por volta de 3.000 antes da Era Comum. Então, nós temos uma figura aqui, que, enfim, é uma representação de um rei, de uma nobreza, enfim, porque tem toda essa questão do atributo. Eu tinha mencionado que a questão da indumentária era importante, então a roupa dele, vocês estão vendo que é uma roupa trabalhada aqui, não é? Ele tem um vestido assim longo, ele tem esse chapéuzinho, vocês estão vendo que é um chapéu redondinho, que tem
uma espécie de tiara, enfim, aqui é um chapéu, é o boné, digamos assim, típico, né, como atributo da realeza. E esse rei está segurando uma árvore que tem muitos galhos com flores, vocês estão vendo? E esses animais, então, que são cabras, a gente pode talvez pensar que sejam cabras com chifres aqui, estão se alimentando dessas flores. Isso pode ser uma simbologia para um discurso, não é, do rei como garantidor do alimento, da sobrevivência, da fertilidade dos animais, e a ideia de que isso a gente sabe também pela longa história iconográfica, que o conceito, digamos, de humanidade poderia ser expresso plasticamente para os mesopotâmicos como animais com chifres. Tipo o povo, gado, hoje em dia está tão na moda, a gente já essa expressão, né? O gado, o povo, assim, que não pensa, que não tem crítica, não é? Que é levado a cabresto. Essa ideia não é nova, certo? Enfim, então eles tinham essa concepção, talvez não tão maldosa quanto essa nossa, não é atual, mas então aqui seria, né, essa, digamos, uma representação do rei como garantidor, né, do alimento. E mais aqui à esquerda, esse selo, eu acho ele também incrível, maravilhoso. Vocês estão vendo que a gente tem uma espécie de 2 jarros aqui, e aí tem esses juncos. Vocês estão vendo essas 2 hastes aqui que terminam, não é, num círculo aqui. Isso, eu botei aqui, ó, junco como portal de templo. É uma representação também bastante comum, porque, de novo, na Mesopotâmia não tinha pedra. Eles tinham os juncos, as palmeiras e a argila. Então, eles faziam construções com essas palmeiras trançadas. E essa forma aqui seria a forma de entrada de templo. Na verdade, assim, ó, os iraquianos, eles continuam construindo. Se sabe isso porque eles continuam fazendo esse tipo de construção até hoje. Tá? E lá no fundo a gente vê um bezerrinho. Então, talvez, entende, isso aqui represente um templo dedicado a um deus com oferendas, né? Que poderia ter líquidos ou cereais dentro desses jarros e mais um bezerro aqui de oferenda. Depois, então, na parte inferior aqui do nosso slide, então desculpe, né? Só para terminar aqui, nós temos as dimensões bem precisas desse selo. Ó. Ele tem 5,4 centímetros de altura por 4,5 de largura. Então, imaginem isso. São objetos minúsculos, mas eram objetos do cotidiano e que tiveram uma grande circulação. Né? E que foram, então, digamos, um instrumento, não é, da arte, foi muito usado. Sim, uma coisa que eu não mencionei lá, quando eu falei da importância dos selos, a gente sabe que mais tarde, pela documentação, os selos, eles poderiam ser herdados. Então, o filho primogênito, estamos falando de uma sociedade patriarcal, onde o homem, não é, tinha todos os poderes, e o filho, o homem mais velho, então tinha direito à parte maior da herança, ele tinha o direito de herdar o selo do pai, para vocês verem a importância, né, que os selos tinham. Então, aqui na parte inferior aqui da imagem, nós temos um outro exemplo, então, de um selo de mármore, que está nos Estados Unidos, esse, em Yale,
Aqui esse é menor ainda, ele tem 13,5 de altura por 2,9 centímetros de largura, né? E também tem uma decoração aqui, e aqui a gente vê a imagem de novo, ó, a figura do rei, tá vendo? Aquela roupinha de rei, o bonezinho, e aqui o rei está alimentando o seu rebanho, né? Então é um homem alimentando o seu rebanho, que pode ser então uma simbologia para o rei que toma conta, que protege, que provê o alimento enfim, dos seus súditos, né? Aqui é mais um outro exemplo de selos do período babilônico. Aí, o foco aqui está no selo e não está no pedacinho de argila, não é? E aqui, então, ó, nós já temos um selo com inscrições, vocês estão vendo? Então, aqui já está dividido, então isso é mais adiante, né? O Paleo Babilônico, onde nós já temos a escrita aqui sendo comumente utilizada. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho. Então, eu estava falando até agora, falando para vocês de selos em forma cilíndrica, que era a forma mais comum, mais corriqueira, mas nós também tínhamos o selo tipo carimbo. Essa ideia de tu carimbar documentos, que, né, a burocracia usa até hoje, foi uma invenção mesopotâmica. Então, eles faziam isso, vocês estão vendo pelas cores aqui, usavam pedras semi-preciosas, pedras preciosas, né? E eu quero chamar a atenção para esse selo azul esverdeado aqui, ó. Talvez a qualidade da imagem não esteja assim muito boa, né? Mas esse é o selo do rei Hammurabi, está lá no Museu do Louvre, tá? E esse selo também, ele não tem inscrição, não é? Só tem iconografia, mas é uma iconografia muito rica. Nós temos a figura do rei aqui, atrás dele a árvore da vida, então sempre essa ideia, né, da vegetação como importante. Diante do rei aqui, não sei, talvez uma espécie de lança aqui, e depois aqui ao lado, vocês estão vendo esse objeto, que é eu não sei, eu chamaria de ancinho. Vocês devem ter brincado na areia com isso, não é? Mas é um objeto de jardinagem. Então, talvez de novo fazendo a referência do rei como garantidor, não é? Do alimento, um rei que também é capaz de ir à luta, não? E vocês estão vendo que aqui está o braço, a mão dele, e tem uma pontinha aqui. Ele está como segurando uma caneta na mão, um lápis na mão. E ele está segurando um estilete, que era um instrumento com o qual eles faziam a escrita. Então, o que a gente poderia, digamos, identificar de simbólico aqui? O rei Hammurabi como, então, o garantidor da vida, da abundância, um rei guerreiro capaz de proceder a conquistas territoriais, né? E também, mas era um rei sábio, um rei letrado. Se ele está segurando o estilete é porque ele sabia ler e escrever. E isso tudo, então, com referência a duas divindades. A gente tem uma espécie de cruz aqui embaixo, que às vezes ela está associada ao deus Sol, e a meia-lua ali, o deus Nana, né? Deus Sim, em acádico. Então, teríamos essa possível simbologia para esse selo. Essa imagem aqui, então, é uma vitrine que está lá no Voder Asiatisch, lá no Pérgamo, em Berlim,
que mostra como os selos poderiam ser portados pelas pessoas. Vocês estão vendo? Ele é um colar, não é? De pedras aqui, semi-preciosa, e o selo aqui. Então, onde a pessoa andava, ela carregava aquilo, tipo sua carteira de identidade, né? E aí, quando ia, então, assinar um documento, ela tinha que ser portável isso, né? Ela passava o selo. É maravilhoso, né? Oh, eu queria um para mim. Tudo bem, gente? Ok? Tá claro? Tudo ótimo, Kátia. Tá. É capaz de eu me estender, viu? Eu disse para a Marina que ia falar pouco, mas vou tentar acelerar, vocês vão ter que me cutucar. Eu te conheço, por isso que eu já sabia. Eu falei, a Kátia que nem eu começo também, não termino mais, então fica tranquilo, tá maravilhoso. Tá. Então, aqui uma vitrine do Museu de Arqueologia em Istambul, é um museu incrível, maravilhoso, então é só tabletes, tá vendo? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, uma figurinha. A gente tem um cilindro em argila que foi selado, que poderia ser usado, essa amarração que eles colocaram a cordinha, é tipo assim, ó, eu vou encher um vaso com cereal, e aí eu fecho o vaso e vou lacrar ele. Vou fechar com uma corda e vou passar, tipo a ideia do selo de cera, que se faz lacre com cera. E aqui, isso aqui eu não sei, talvez vocês tenham só que acreditar em mim, mas dá para ver, tem uma figurinha humana aqui, que é que eles passaram o selo. Então, essa ideia do selo usado para preservar, não é, documentos e mesmo a propriedade, digamos, tá? Essa foto aqui eu acho simplesmente espetacular. Nós temos aqui, então, um tablete com um envelope com a impressão do selo. Então, aqui no interior da imagem, a gente tem o tablete, tá vendo? Palio Assírio, um tablete lindo, maravilhoso. E vocês conseguem ver onde eu estou passando o mouse, aqui tem uns vestígios, ó, e aqui nessa parte que está por cima, de um tablete. Porque é isso, eles faziam um documento, colocavam para secar ao sol, e se fosse correspondência que teria sido enviada, né? Enfim, correspondência pessoal mesmo, ou sobretudo as diplomáticas, eles colocavam um envelope, eles faziam o que a gente vê aqui, uma camadinha de argila bem fininha, recobria o documento e passava o selo. Quando os documentos não tinham um caráter sigiloso, eles poderiam, no envelope, fazer um resumo do que continha o documento. Então, tu pegava ali, tu já sabia mais ou menos o que tinha dentro. Se fosse sigiloso, não tinha. E aí eles apunham, que é o que a gente está vendo, essa marca aqui, um selo cilindro. Por quê? Quando tu envia, se alguém quer, por exemplo, interceptar uma correspondência diplomática ou adulterar um documento, para tu chegar no documento, tu teria que quebrar o envelope. Vocês vão dizer, é argila, tu dá uma molhadinha e cola de novo. Mas, na medida que tu tem a impressão do selo, se tu quebra aqui, tu não consegue reconstituir. Então, a pessoa que recebe o documento, ela vai, pelo menos, poder desconfiar que houve uma interferência no meio do caminho. Então, essa era uma função. Não, a argila não era cozida, a Ana Paula está aqui perguntando. Teve documentos que foram cozidos porque as bibliotecas pegaram fogo. Coisa que os assiriólogos ficam muito felizes, né? Uma biblioteca que pega fogo é porque os tabletes vão durar muito mais. Não é como hoje. Aqui um outro exemplo, ó, esse é bem interessante, é aquele que eu falei, a gente tem o tablete lá, e esse envelope está bem mais preservado, e aí vocês estão vendo que o envelope está todo escrito.
porque esse não era um documento sigiloso, e aí eles faziam um resumo do que continha o documento. E isso era tudo colocado em estantes. Sabe quando a gente vai para uma prateleira de livros e tu fica olhando a lombada do livro para escolher qual é o livro? A ideia era essa, tu escolhe, não é, pelo resumo. E aqui nós temos também selos apostos, 2 selos, que são esses só epigráficos. É um selo que não tem imagem, tem só texto. Então, os selos, eles eram, sobretudo, apostos nos envelopes. Então, por isso que nós temos pouca cultura material, digamos, que nos sobrou da posição dos selos. Nós temos o objeto selo, né? Porque os envelopes eram as primeiras coisas que se deterioraram, não é? Eles tinham essa função mesmo, eles estavam ali para proteger o documento. Gente, tudo isso é para agora chegar no que era o foco mesmo. Queria fazer digamos, uma introdução, porque esses objetos, eles muitas não são conhecidos da maioria das pessoas, né? Então, eu vou tentar, já são 8h30, vou tentar ser mais rápida e talvez proceder a leitura aqui de alguns... Pode ficar tranquila, porque está maravilhoso. Tá bem, gente. Então, bom, a gente tem, eu vou talvez reduzir um pouco assim, mas o nosso interesse não é por estudar essa história da representação do feminino, a gente, digamos assim, voltou atrás, tentou, não é, se apropriar da discussão historiográfica do feminismo, dos estudos das mulheres na história, né? E que é a gente vê, digamos assim, essa transformação, não é, com a própria ampliação do campo da história, que vai incorporar a narrativa das ações das mulheres, sobretudo a partir dos anos 60, não é? A terceira geração dos análises vai também, talvez, implementar digamos, estimular os estudos sobre a questão das mulheres, né? Então, enfim, essas mudanças, né, eu digo, são resultado de um longo e de um inacabado processo de lutas pela igualdade entre homens e mulheres. E uma das coisas que se percebeu foi que essas primeiras tarefas, digamos, executadas por muitas dessas mulheres, foi desconstruir o entendimento de uma história biológica naturalizada, baseada em uma visão universal do comportamento humano, né? A crítica feminista, no início marcada pela polarização entre homens e mulheres, demonstrou que sexo e gênero são histórica e culturalmente construídos, e que existe uma determinação social na constituição do discurso sobre a naturalização dessas diferenças, né? Então, a partir, digamos, dessas reflexões, dessas inquietações, nós nos pusemos a olhar esses selos e tentar, digamos, escutar essas figuras femininas. Então, um primeiro desafio é como identificar mulheres nessas figuras, né? Então, nós já temos vários estudos, aqui eu trouxe uma imagem bem simplificada aqui, que é de uma autora da Breniquet, depois lá no fim tem umas referências bibliográficas, que é de um livro dela mais ou menos recente, agora de 2016, onde ela estudou representações femininas no período de Uruk, né? E ela vai propor, então, a identificação de mulheres a partir de vários detalhes iconográficos. Nem todos vão estar descritos nessa imagem, mas nas outras vocês vão poder ver.
As roupas, eu tinha mencionado, né? Então, vestidos longos, roupas simples envolvendo o corpo, ou então cobrindo um ombro, geralmente o ombro esquerdo e o ombro direito estava descoberto, né? Ou mulheres nuas, os cabelos longos, né, indicados por uma linha, marcados com uma fita, ou caídos sobre o ombro, ou às vezes um cabelo preso, mas em geral cabelos longos. Pela atitude, a gestualidade do corpo feminino também, né? Então, muitas mulheres retratadas de cócoras, né? Com os joelhos para cima, numa atitude de adoração. Elas podiam estar sobre uma plataforma, sentadas numa plataforma, como está indicando nesse desenho A aqui da figura, uma mulher sentada, vocês estão vendo o cabelo longo, ela está com as pernas, né, cruzadas, os braços levantados, com as mãos diante do rosto, um gesto típico de súplica ou de contemplação, né, sentada numa espécie de banqueta aqui. Então, ou as mulheres com os braços dobrados, né? Como essa outra figura feminina aqui, então a questão que eu falei, né, de uma fita prendendo aqui no alto da cabeça. Então, são modelos iconográficos ainda que esquemáticos, de períodos mais antigos do que as nossas fontes, eles vão nos ajudar a identificar, então, essas figuras femininas nos selos, né? E aqui nós vamos ver, então, alguns exemplos. Esse é um selo que está lá em Istambul, então, à esquerda, nós temos o selo cilíndrico, à direita, não é a impressão do selo. Então, aqui nós estamos... É um selo bem interessante. Nós temos aqui, digamos, que está central aqui na figura, uma mesa de oferendas, tá? Tem até uma toalhinha pendurada aqui. Uma mesa de oferendas. Depois nós vamos ter aqui, vocês estão vendo, tem 7 bolinhas, né? São os 7 deuses, os Sebitu, o nome deles. É um conjunto de divindade que é representado assim. Nós temos a meia-lua, o deus Nana, lá de novo. Olha o Shamash aqui, ó, o sol com os raios, né? E aí tem uma figura que está em adoração, está ajoelhada, com as mãos espalmadas, aqui a gente vê de novo, né, a mesma figura. Então está diante dessa mesa de oferendas, então provavelmente, né, uma cena votiva. E, diante da mesa, a divindade para a qual está sendo feita, digamos, essa oferenda, essa homenagem, que é uma divindade feminina, ela está com uma roupa, um vestido longo, e vocês estão vendo que ela está cheia, assim, tem essas bolinhas em volta dela. Essa é uma forma típica de representação da deusa Ishtar como divindade astral. Ishtar é o planeta Vênus, é a estrela Vênus. Ishtar, ela podia ser representada como deusa da guerra, como deusa do sexo e como deusa astral. Então, aqui digamos, é bem mais raro a representação de Ishtar como divindade astral. Então, também quis trazer para mostrar para vocês, né? Então, nós tínhamos falado lá que os selos podiam ter esse caráter votivo, esse talvez seja um deles. Aqui uma outra imagem, um selo também, esse espetacular, que está lá no Museu Britânico, do período de Akkad, está vendo? Cipar com pontinho de interrogação, não se tem segurança da origem desse selo. Uma pedra esverdeada, aqui nós temos as dimensões dele, e à direita o resultado da impressão moderna. Então vamos olhar aqui a impressão moderna, e é um selo espetacular, não é?
porque nós temos aqui, talvez eu lendo vou ser mais precisa e mais rápida. Bom, já vou contar para vocês que é o selo do escriba Ada. Por quê? Porque aqui tem uma inscriçãozinha de 2 linhas e tem o nome dele, Ada Dubsar, ou seja, Ada o escriba. Tá? Então, à esquerda da cena, nós temos a inscrição cuneiforme, abaixo dela, um leão rugindo, o leão está com a boca aberta, né? Ao lado tem um deus da caça com arco e flecha na mão. Como é que eu sei que é um deus? Porque ele tem a tiara cornos, que eu tinha mencionado para vocês, esse chapeuzinho que todos eles têm, tá vendo? Então, isso aqui são todas divindades, né? Ele tem até um cabelo longo e ele está aqui segurando um arco e a flecha, com uma perna aqui meio adiante, assim. No centro da composição, nós vamos ter a deusa Ishtar aqui, na sua forma alada, tá vendo? Ela tem asas, com vestido longo, a coroa de chifres, portando armas nas suas costas. Isso que está saindo aqui, ó, são provavelmente flechas que ela está portando aljavas, né? Ela aqui está segurando um objeto semelhante a uma planta. Aqui, não sei se vocês vão... Às vezes a gente tem que olhar de lupa essas imagens mesmo para identificar tudo. Mas o que ela tem aqui, vou contar para vocês, é um cacho de tâmaras. Tá? E ela está no alto de uma montanha. Essa representação aqui que vocês estão vendo, esses conezinhos aqui, ó, é a representação típica de montanha. Na arte mesopotâmica vocês vão ver isso em selo, em relevo, tudo que é lugar para falar montanha, eles vão fazer esse desenho aqui, tá? Então ela está no alto da montanha, claro, porque Ishtar é uma habitante celeste, né? Então, ela está no alto. Né? Mas aí vocês estão vendo que tem 2 montanhas e entre as duas está saindo um deus daqui de dentro também. Ó, né? Então, ela está acima do deus Sol. Para eles, o Sol, não sei se conseguem ver, mas tem umas espécies de ondinhas aqui que são os raios do Sol, uma coisa meio ondulada, assim, ó, que está subindo aqui. Para os mesopotâmicos, o Sol nascia atrás das montanhas, porque era a paisagem que eles tinham. Então, os ramos, as flores e os frutos testemunham uma vitalidade criadora e possuem virtudes miraculosas, pois acreditava-se que ao comer os frutos e ao usar a madeira para a fabricação de objetos, como o cetro, por exemplo, do rei, esses atributos seriam transferidos para a pessoa que os consumia ou os utilizava. Então, o deus Shamash, aqui com os raios nas suas costas, ele também está segurando, não sei se vocês conseguem identificar, que ele tem uma faca serrilhada. Né? Do lado, nós podemos ver uma outra divindade aqui, né? Que é esse deus, tá vendo? Ele tá com uma perna em cima da montanha, abaixo da perna dele nós temos um touro ajoelhado, né? E das costas desse deus saem jatos d'água com os peixinhos no meio, vocês estão vendo? Tem os peixinhos aqui. Esse é o deus Ea, tá aqui o nome dele, ó. O deus do Abzu, o deus do oceano, ele está associado à água e por isso aos peixes, né?
E atrás dele, meio que segurando aqui, ó, tá um sacerdote, que também é uma divindade, tá aqui o nome dele, o deus Isimuda. E é um deus estranho, ele tem duas faces, ele tem um rosto virado para um lado e outro para o outro, é a característica dele. Né? Então, assim, nós temos uma série de divindades aqui, né? Uma boa parte do panteão aqui representado. Depois ainda tem essa águia aqui, que está como que posando na mão do E aqui provavelmente seja o pássaro Anzu, que é um nome acádico, que segundo a mitologia suméria, esse pássaro teria roubado os tabletes do destino do esse deus aqui. Então, talvez esteja mostrando o pássaro roubando. Isso é da mitologia, aqui entra a relação com os textos literários. Então, a gente tem que ler os textos literários também para compreender a imagem. Enfim, é um selo fantástico, né? Então, Istari, Shamash, o deus da caça, e aí nós temos animais, então, aqui, desculpa, aqui não é touro, aqui é a cabra. O leão aqui, né? O pássaro e a cabra. Então, cabra e peixe são animais associados ao deus Enki. E o leão está associado à realeza e à deusa Ishtar. Então, visto um exemplo, nós vamos adiante, porque eu tenho mais muitos selos para falar. Esses aqui, talvez eu vou ser mais rápida aqui na leitura, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção, gente, é que tem uma história turbulenta aqui, esses selos, então, 2 selos que eu quero mostrar, que eles vieram de uma coleção privada, a Seed Collection, que fazia parte do Instituto Cultural Banco Santos, famigerado, aquela história que vocês estão vendo na imprensa, não é recentemente aí, que estão vendendo o acervo artístico para pagar as dívidas do banco que faliu. Mas os objetos arqueológicos, ou pelo menos esses do Antigo Oriente, eles foram para o MAI, para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Tá? Então, assim, ó, até onde eu sei, a única coleção de objetos, selos e tabletes mesopotâmicos que pertence a uma coleção pública no Brasil. Tá? Então, quem está em São Paulo e quem poderá ir a São Paulo pode ver esses objetos. Então, esses selos, eles foram publicados num catálogo, quando de uma grande exposição que foi feita sobre a escrita da memória. E aqui eu pensei 2, eu fiz um estudo, publiquei sobre esses selos, então acho que vou acabar só falando de um deles, então, um selo do período babilônico, né? Então, nós temos à direita a imagem do selo, à esquerda o resultado da impressão. Então, vamos aqui para a impressão moderna. Então, o selo mostra 3 personagens numa cena de culto. Da esquerda para a direita, vemos uma deusa, provavelmente Lama. Vocês identificam claramente, né, que como a gente vai rolando, vai repetindo. Então, não é que tenham 2 inscrições, é a mesma inscrição. Né? Então, uma deusa, provavelmente Lama, tinha mencionado aquela com o vestido com franjas, com as mãozinhas postadas aqui, né? Ela é geralmente evocada como introdutora dos fiéis na presença de divindades mais importantes. Ela tem a diadema com chifres, né? Os braços erguidos, nesse gesto de súplica, adoração. Diante dela, a figura de um homem com a touca real, com as bordas paralelas, né?
uma veste aqui que se termina nos joelhos em franja. A gente consegue observar, ó, as panturrilhas musculosas e visíveis. É um homem que tem barba, então um homem que está, digamos, a idade sexual adulta. Essa imagem apresenta uma representação clássica do rei com seus aspectos viris, um corpo musculoso, vocês estão vendo os braços dele, né? E bélico, porque ele está segurando aqui uma arma ritualística, a tal da massa. Tanto a deusa quanto o rei estão direcionados para a direita da cena, encarando a divindade principal, que é essa aqui, sem dúvida, Ishtar, a deusa aqui representada com seus atributos guerreiros. Então, na mão direita ela tem um cetro, né? Na mão esquerda, vocês estão vendo que ela tem esse objeto aqui, que é uma cimitarra, que é uma arma também. Ela tem aljavas nas costas, ó, como naquele outro selo, a gente vê as flechinhas ali. Ela porta o diadema de chifres, veste um top em V, com listras horizontais, um cinto triplo bem marcado, uma saia longa com fenda, com a perna direita para frente desnuda, cujo pé fica sob um leão. Então, ó, ela está repousando o pé em cima de um leão. Então, um animal que tem o simbolismo da força, né? E ela está retratada, então, também numa plataforma. Né? E o selo tem uma inscrição com 3 linhas, que aqui, então, tem o deciframento, né? E a tradução. Sumail, filho de Abishmun, servidor de An-Amurru, que seria, digamos, a inscrição típica de um selo com 3 linhas. O nome do proprietário do selo, a filiação, dizendo, então, que não é nome com sobrenome que a gente identifica, então é o Sumail, filho do Abishmun, não é filho de qualquer um. Servidor, aqui a tradução literal, Ir3 aqui em sumério, a gente pode traduzir por escravo. Quer dizer, ele é devoto, talvez a tradução mais correta seria devoto dessa divindade do An-Amurru. Tá? Então, pelo estudo dos nomes e também pela indicação da divindade, aponta por uma origem étnica desse proprietário do selo, tá? Que ele é um amorrita, do oeste da Mesopotâmia. Eu vou pular esse outro selo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Aqui nós temos as figuras principais masculinas, tá vendo? Nós temos um deus entronado, ele está literalmente sentadinho em cima de um trono, e aqui talvez um sacerdote com a cabeça raspada, né? Que aqui também é uma figura também do deus Amurru. E aqui sim eu vou chegar nesse selo que me interessa, vocês estão vendo que é outro tipo de imagem, tá? Aí com esse eu me encaminho para o fim, tá? Para vocês poderem fazer, né, algumas perguntas, a gente poder conversar. Então, assim, ó, esse selo ele foi encontrado em Kultepe, que fica na Turquia, ele também do período paleobabilônico. Aqui o que eu estou mostrando, porque o que foi publicado no catálogo foi só a impressão do selo, não tem a imagem do objeto em si, tá? Essa é a impressão. E aqui tem as dimensões do selo, tá vendo? Ele é bem pequeno, 2,5 de altura, né? Por 1,3 de espessura. Gente, imagina um objeto desse tamanho, dá para desenhar tudo isso, sem lente de aumento. Não é uma loucura? Então, eu chamo ele de selo da vitória,
porque esse aqui eu fui bem mesmo no escuro, tateando para tentar identificar essas figuras aqui. Então, nós temos, ó, tem uma cena principal, que é aqui, com 3 personagens, está vendo, todos do mesmo tamanho, e depois tem uma cena secundária, que aparece aqui, está repetida à esquerda e à direita da cena principal, não é? Com 3 níveis, digamos assim, tá? Com animais e umas figuras masculinas. Vamos ficar na cena central. Né? Então, esse selo ele é bem mais difícil de compreender, porque né, o campo visual aqui está lotado. Então, da esquerda para a direita, a divindade feminina, aquela que já é conhecida de vocês agora, não? A Marina pode até fazer questão da prova aí, Marina. Quem é essa divindade? Deusa Lama, né? O seu vestidinho aqui, com franja, ela com as mãos postas. Diante dela, há uma figura masculina, que ele tem uma veste que vai até os pés, mas ele tem o bonezinho aquele de realeza. Né? Os dois estão com o braço erguido, né? Levando a mão à boca, que é uma cena, um gesto de devoção. Né? E diante deles tem essa figura que tem uma confusão, vocês estão vendo que isso aqui é pedaço do selo que foi raspado, ele está danificado, né? Mas tem essa figura importante, vocês já viram essa figurinha aqui, ó. Ela tem um cetro compósito aqui, todo incrementado na mão direita, na esquerda a cimitarra, ela está com uma perna desnuda, descansando em cima de um leãozinho. Essa é a nossa figurinha deusaísta, as aljavas lá atrás, tá vendo? Aqui tá bem visível esse top em V dela, o cinto que eu falei. Então, aqui, ó, só para chamar a atenção de vocês que essa gestualidade de levar a mão à boca, de talvez fazer esse movimento de levar e distanciar a mão à boca, aparece em outras imagens. Então, aqui é um relevo, ó, do Palácio Sudoeste, Palácio do Senaqueribe, em Nínive, tá? Que eu fiz o recorte, é uma cena, digamos, depois de uma vitória militar, o novo governador está sendo apresentado, nós temos um oficial assírio que traz pela mão um novo governador, que vai, então, dirigir essa nova província que foi anexada. E vocês estão vendo, tudo soldado, ó, com arco e flecha na mão, mas eles estão todos ajoelhados, e aqui é possível, olha, esse se esmerou, está quase encostando a boca no chão. Vocês estão vendo que a imagem tenta representar o movimento dos corpos, não é? De saudação, eles levam a mão, ó, aqui a mão está distante, aqui a mão está encostando na testa para mostrar o movimento, essa gestualidade toda dos corpos. Então digamos, é um motivo iconográfico, né, que não é exclusivo dos selos, tá? É só esse... enfim, para exemplificar aqui para vocês também por que a gente pode afirmar, né, determinadas coisas, porque a gente se baseia também em outros documentos. Então, aqui, ó, nós temos, no topo, né, diante do rosto do rei, aqui, ó, um bastão bem estilizado. Um detalhe curioso é a representação das faces listradas dos 3 personagens. Vocês estão vendo? O rosto deles não é liso, é feito por listras. Né? Talvez o artista estivesse buscando uma estilização mais aguda da figuração. Enfim, hipótese. Né?
Também podemos identificar no campo visual uma estrela aqui, entre Lama e o rei, uma estrela de 8 pontas. Um pouquinho abaixo, aqui no meio, ó, uma cruz em diagonal, né? E abaixo da cruz, um macaco sentado de perfil, a perna levantada, agachado sobre a sua cauda. A estrela faz referência aos céus, e Ishtar, a cruz, pode ser associada ao símbolo solar. E o macaco é um animal domesticado, associado à música, e ele é representado em várias situações rituais e de festas, como essa terracota aqui, uma terracota que está no Museu do Iraque, representa 2 dançarinas nuas. A gente tem 2 anões aqui que estão tocando um instrumento musical, tá vendo, de corda, uma espécie de cavaquinho, não é? E eles estão fazendo acrobacias, e aí nós temos aqui representado 3 macaquinhos. Então, seguidamente isso, o macaco ele é representado associado aos músicos à música. E ele era um animal doméstico, né? Então, bom, a Ishtar, que nós temos aqui, não é? Desculpa, aqui, ó. Nós temos nesse texto do Pierre Ramier um desenho, não é? Que está bem, talvez fique mais legível essa figura aqui, né? Com as suas aljavas, com esse cetro compósito aqui. Nós temos de novo a meia-lua, o deus Sim. Né? Vamos então para a cena secundária. A cena secundária está dividida em 3 linhas, tá vendo? Eu tenho uma primeira linha, uma segunda, uma terceira, separadas por esses traços horizontais. No topo, nós temos 2 esfinges, não sei se cães, não dá para a gente identificar, mas são esfinges, né? Uma diante do outro. Na parte, então, animais na parte superior, animais na parte inferior. Nós temos aqui 2 abutres com as costas opostas, as cabeças viradas para trás. E no meio, uma cena de banquete ou bebedeira com 2 personagens masculinos, com indumentárias de uma veste longa, também com listras horizontais, cada um usando o gorro real. Vocês estão vendo? Está bem claro. Então, se trata de 2 reis, mas eles não estão numa posição de igualdade. Um representado em escala maior que o outro, sentado, imagina se essa figura se levanta, o tamanho que vai ficar, né? Sentado nas costas de um leão deitado. Isso aqui é para ser uma cadeira num formato de leão, né? Ele está com a mão levantada, em frente tem uma pequena mesa com pedestal, e aqui essa figura menor, de pé, levanta uma taça, como se estivessem brindando. Esse selo tem vários elementos que simbolizam, então, as principais divindades do panteão mesopotâmico, né? Como a deusa Ishtar, no aspecto bélico, carregando armas, a estrela, que também se refere a Ishtar, a lua crescente, que é um índice do deus Nana, que é, segundo a mitologia, isso não tinha mencionado, ele é irmão da Ishtar, né? Então, está associado junto. Então, presumivelmente, temos aqui essa cena introdutória da lama apresentando o rei para a deusa da guerra, Ishtar. Vemos que o artista aqui buscou uma harmonia com a simetria desses animais esculpidos em espelhamento.
Constata-se uma preocupação estética com a representação das duas efígies aqui, que as caudas e as orelhas deles terminam em círculos, né? As aves de rapina com os corpos estriados. Os abutres são animais associados aos campos de batalha, que comem cadáveres e trazem maus presságios. Essa é a simbologia desses animais. A representação das figuras humanas aqui nessa cena secundária demonstra uma relação de desigualdade entre elas, pela escala, um bem maior que o outro, e pela gestualidade de seus corpos. O homem mais importante está sentado, enquanto seu interlocutor está de pé e presta homenagem a ele, levantando a taça. Então, apesar do seu tamanho pequeno, vemos uma composição narrativa bastante complexa, com muitos signos no campo visual. O artista, que buscou uma certa harmonia, não conseguiu dar equilíbrio à cena composta. Ele utilizou, que é o que eu marquei aqui, linhas horizontais e verticais, para criar um ritmo e um fluxo visual para a composição. As mudanças de escala nos falam de diferenças de status social e ou político dos personagens masculinos. A sobreposição das imagens que aparecem na cena secundária, essa sobreposição, pode transmitir a ideia da ilusão de profundidade. Então, podemos sugerir aqui uma leitura de imagem que nos fala da estreita relação, então, de deuses com a realeza e o propósito de um confronto ou de uma suposta vitória militar. Por isso que, enfim, é uma hipótese, né, de que essa imagem toda, o rei está aqui pedindo o apoio da Ishtar guerreira para a luta que ele vai fazer. Pode ser, então, um selo votivo que ele fez em agradecimento a essa vitória. E aí, então, tem um outro rei, um outro reinado que foi submetido e que está aqui prestando homenagens. Então, os abutres fazendo menção aos cadáveres, a campo de batalha, enfim, mas são inferições, não é? E aqui, então, eu, só para finalizar, trago o selo lá do Banco Santos, que hoje está no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, com a deusa Ishtar, lembrando, mostrando que nós temos aqui, na verdade, é um tema iconográfico, tá vendo, que está presente nos dois selos, mas que tem um tratamento bem diferente, um tratamento estético distinto, né? Porque nós temos essa figura da deusa Lama, tem um rei e tem a Ishtar como deusa guerreira, mas em situações diferentes. Ambos os selos são aproximadamente do mesmo período histórico, mas de regiões completamente diferentes. Babilônia fica lá no centro da Mesopotâmia, e Tepe lá no norte, na Turquia. Né? Enfim, poderíamos falar mais sobre isso? Então, assim, encerrando mesmo, gente. Então, como afirma Bahrami, que é uma autora, uma historiadora da arte iraquiana, que eu gosto muito, ela diz: o corpo não só é visto ou construído em sua especificidade cultural, mas também adquire um poder de significar, torna-se simbólico, mas, como outros significantes, é polissêmico. E, enfim, encerro por aqui, trouxe uma bibliografia para ficar de referência, não é? Para as pessoas, depois vocês vão ter acesso aqui ao PowerPoint. E os meus agradecimentos. Muito, muito obrigada, gente, pela atenção. E estou à disposição.